Curso Transporte Coletivo. Legislação de trânsito. Infração, penalidades, advertência por escrito e multa. Aula 12. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito do CTB ou da legislação complementar e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas nos artigos do capítulo 15 e às punições previstas no capítulo 19, todos do CTB. Gravidade e pontuação. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos: gravíssima 7 pontos, grave 5 pontos, média 4 pontos, leve 3 pontos. Ao condutor identificado será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257 do CTB, exceto as praticadas por passageiros, usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional, em viagem de longa distância por fretamento e turismo, e em viagem de turismo ou de qualquer modalidade. E também as seguintes infrações. Artigo 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Artigo 230. Conduzir o veículo, inciso 7, com a cor ou características alteradas. Artigo 230. Conduzir o veículo, inciso 21, de carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código. Artigo 232. Conduzir veículos sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código. Artigo 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no artigo 123. Artigo 240. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Artigo 241. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. E as infrações puníveis de forma específica com suspensão do direito de dirigir. Processo da infração. Quando o condutor não for identificado no ato da infração, o proprietário ou o principal condutor tem um prazo de 30 dias para identificá-lo, contados a partir da notificação da autuação. No caso de veículo registrado em propriedade de pessoa jurídica, vencido o prazo acima e não identificado o infrator, será lavrada nova multa no valor da multa inicial vezes 2. O proprietário do veículo poderá indicar o principal condutor ao órgão executivo de trânsito, sendo incluído seu nome no RENAVAM. A exclusão do principal condutor ocorre quando houver transferência de propriedade do veículo, a partir da indicação de outro principal condutor, mediante requerimento do condutor ou do proprietário do veículo. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. A responsabilidade da infração é do condutor e proprietário em infrações previstas na legislação com responsabilidade solidária. É do condutor em infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. É do proprietário em infrações referentes à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores. É do embarcador e transportador em infrações relativas ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. É do embarcador em infrações relativas ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. É do transportador em infrações relativas ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos
ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. A todo condutor notificado em decorrência de uma infração é dado o direito de defesa. Sendo indeferida a defesa prévia do condutor, essa infração gera uma penalidade de multa e, conforme o caso, outras penalidades previstas em lei que veremos a seguir. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD, frequência obrigatória em curso de reciclagem. Advertência por escrito. Artigo 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Multa. Multa de trânsito é uma penalidade de natureza pecuniária imposta pelos órgãos de trânsito aos proprietários, condutores, embarcadores e transportadores que descumprirem as regras estabelecidas na norma de trânsito. Artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se de acordo com sua gravidade em 4 categorias: gravíssima, R$ 293,47, grave, R$ 195,23, média, R$ 130,16 e leve, R$ 88,38. Fim da aula 12.